Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mindcast Saúde. Hoje eu tenho a honra de receber um dos grandes nomes do direito brasileiro, Dr. Badi Curi Neto. Ele é advogado constitucionalista e uma das maiores referências do país em direito empresarial. Além disso, atua nos diversos tribunais desse país, é sócio de um dos escritórios mais respeitados do Brasil, que leva o seu nome, e é também consultor jurídico de grandes empresas. E hoje ele está aqui para falar de um tema fundamental para nós, direito à saúde do cidadão. Isso é muito importante. Seus direitos na saúde, o que o SUS e os planos não te explicam, a justiça pode te garantir, não é isso? Isso mesmo, uma honra primeiro estar aqui presente no seu trabalho, um trabalho maravilhoso que você tem feito, inclusive de esclarecimento à população. Obrigada, Badi. E um assunto que interessa tanto a quem é profissional da saúde e está empreendendo, tanto para o paciente, mas também, para nós que somos profissionais da área e deseja ter mais segurança, clareza e também proteção aí nas nossas decisões, né? A ideia é traduzir hoje, do jurídico para a nossa linguagem, trazendo dicas práticas, estratégias que vão evitar problemas lá na frente. Então, se acomoda aí porque esse episódio vai te abrir os olhos e pode, inclusive, salvar o seu bolso. Sobre o nosso convidado, ele é advogado com atuação na área de destaque de direito empresarial, constitucional, sócio de um dos escritórios mais respeitados do Brasil, como eu já disse, leva o nome dele, Badi Curi, consultor jurídico de empresas, atua nos diversos tribunais e é presença constante na grande mídia como comentarista jurídico especializado, professor mestre universitário, compartilhando conhecimento com a nova geração de juristas e, além de tudo, escritor de poesias. Então é um grande prazer te receber aqui hoje para falar para nós sobre esse tema tão importante e está trazendo realmente mais conhecimento aí para a população, para os meus pacientes, para os pacientes aí, que lidam todo dia com essa área da saúde e precisam realmente saber dos seus direitos. O prazer é todo meu de estar presente aqui. Então, vou abrir aqui com uma pergunta, Vamos ter perguntas mais abrangentes, mas vamos aí pensar em trazer conhecimentos básicos inicialmente para o meu público, para todas as pessoas que vão assistir esse podcast. E vou abrir aqui com a pergunta que todo mundo tem interesse em saber. Você acredita que falta conhecimento jurídico básico por parte da população em relação à saúde? E como isso vai impactar na busca pelos direitos dessa população? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a Constituição Federal, ela determina que a saúde, ela é obrigação do Estado, certo? O Estado que tem a obrigação de fornecer toda a eficiência de saúde para as pessoas. É obrigação do Estado. Isso é determinado pela própria Constituição. Agora, se a falta de conhecimento, isso atinge a população, claro que atinge. Infelizmente, o Brasil é um problema de uma carência de cultura muito grande, tá certo? Hoje, nós somos um país que, graças a Deus, temos melhorado? Sim, temos melhorado, mas ainda falta muita educação. Isso reflete em todos os aspectos da vida, principalmente se você estiver verificando quais são os direitos do próprio indivíduo. Então, essa falta de conhecimento, essa falta, às vezes, do saber, isso traz um problema. Mas nós ainda temos o SUS, que o SUS é realmente, apesar de ser deficitário, não deficitário no sentido do mau atendimento, Sim. Certo? Mas é porque o volume de pessoas, realmente, o volume é muito grande. Sim. E isso aí pode atrasar os exames. Isso atrasa, às vezes, a pessoa vai procurar para fazer um exame, demora não sei quanto tempo para fazer o exame. Sim. Esse é o grande problema que nós temos. Hoje, se a gente pensar, se a gente for ver a Constituição, realmente, é o que a gente aprende na faculdade, esse direito constitucional. Mas a nossa realidade, ela é bem diferente disso, E uma vez que as pessoas não entendem quais são os seus direitos, isso ainda fica mais difícil ainda.
né? E nós vemos aí, toda hora, nas reportagens, as pessoas na fila do SUS, procurando exame, procurando atendimento, né? Sim. E por mais que, às vezes, os médicos queiram atender, falta realmente estrutura para isso. Sim. Né? Falta investimento na estrutura do SUS, falta investimento nos médicos, falta investimento nos enfermeiros, falta investimento na fisioterapia, falta investimento, na realidade, na saúde brasileira. Sim. Eu, como profissional da saúde, eu esperava que com a pandemia e após a pandemia a gente fosse ter grandes melhorias, né, na nossa área e a gente fosse ter mais investimento, que realmente fosse olhado um pouco mais para essa área, mas o que a gente está vendo na realidade não é isso. Então, por isso eu trouxe você aqui hoje para a gente esclarecer um pouco mais aí para os nossos pacientes e acho isso muito importante aí. Então, vou perguntar aqui para você também, quais são os principais pontos, né, de atenção de um cidadão ao escolher contratar um plano de saúde? Hoje as pessoas estão indo muito para o plano de saúde, né, que elas acham que ali elas vão estar amparadas, especialmente em relação aos limites contratuais e as garantias legais de cobertura. Bom, então, veja bem, nós estamos falando do SUS. O que era o SUS? O SUS, ele teria a obrigação de atender todos os brasileiros. Dado a esse déficit, nós temos então o quê? Nós temos uma saúde suplementar. O que é essa saúde suplementar? É exatamente essa oferecida pelos planos de saúde. A pessoa paga o plano de saúde porque, se ela precisar de um médico particular, ela fica muito caro. Não tem condição. Um hospital hoje, uma cirurgia é muito cara. Então, ela paga este plano de saúde para poder ter esse tipo de cobertura. E como a saúde é de interesse público, é de interesse nacional, os planos de saúde também são regidos pela Agência Nacional de Saúde. Sim. Tá certo? Porque a Constituição diz que a saúde é fundamental para todo mundo, é uma obrigação. Então, os planos de saúde, mesmo que os particulares, eles são obrigados a eles são regidos pela Agência Nacional de Saúde. O que a pessoa precisa de ter uma preocupação ao contratar? A primeira coisa que nós temos que verificar, nós temos hoje, só para você ter uma ideia, mais de 49 milhões de pessoas possuem esse plano suplementar. Sim, uma vez que as pessoas, né, que falta isso no SUS, as pessoas buscam isso através dos planos de saúde. Dos planos de saúde. As empresas hoje, quase que todas, são obrigadas a oferecer um plano de saúde aos seus funcionários, né? Sim. E nós temos duas modalidades, então, de plano de saúde. Já que você falou empresa, é muito interessante. Quais são essas modalidades que nós temos? Nós temos os planos individuais ou familiares. Sim. Tá certo? Que é aquele que a pessoa vai lá e contrata um plano de saúde para ela ou para a família dela, ou seja, para os meus dependentes, para a esposa, para os filhos. Sim. Então, esses são os planos individuais ou familiares. E nós temos os planos coletivos. Sim. Esses planos coletivos, eles podem ser empresariais ou por adesão. Vou te dar um exemplo. A OAB, né, que eu sou advogado, ela tem um contrato com um plano de saúde que eu posso, como advogado, aderir ou não. Ela tem, com esta vantagem, a OAB. Alguns clubes de Belo Horizonte, a maioria dos sindicatos... O Minas Tênis Clube, não estou falando só a empresa, não. Sim. Eu sou sócio do Minas Tênis Clube e eu tenho meu plano através de lá, porque tem um preço melhor. Sim. Tá? Mas tem que ter algumas observações para verificar. Porque o plano de saúde individual, ele tem um regramento pela Agência Nacional de Saúde, mas sério, o índice de correção, ele é dado pela Agência Nacional de Saúde e não pode ultrapassar. Sim. Já os planos coletivos ou empresariais, quando eu falo empresarial, você mesmo citou o exemplo aqui, eu dei um de adesão, dei 2 exemplos de adesão, mas nós temos, por exemplo, a empresa, ela fornece para isso, para os seus funcionários. Sim. Tá certo? Então, esse aumento, ele não está vinculado obrigatoriamente a uma negociação entre a empresa e o plano de saúde. Ela não está obrigatoriamente vinculado ao percentual determinado pela Agência Nacional de Saúde. Perfeito. Então, às vezes, ela é mais barato, o plano é mais barato quando você adere ao plano, que é um plano individual. Sim. Mas, dado os reajustes e dado isso, ele acaba, no decorrer do tempo,
tornando menos viável para o indivíduo. Entendi. E a maioria desses planos também tem aquele pequeno detalhe, né? A coparticipação. Então... Sim, existem planos que garantia é na hora da escolha do plano. Sim. Tá? O que você vai verificar? O que você precisa de ter em mente quando você vai contratar um plano de saúde? Primeiro, você tem que saber aonde ele atende, tá certo? Sim. Qual a localidade dele? Quais os aspectos que você tem que considerar na hora de contratar o plano de saúde? Qual que é a rede credenciada dele? Sim. Tá? Isso é um dos aspectos. Você vai verificar, olha, quais hospitais estão credenciados, ele atende o quê? Exames, ele atende médicos. Você tem uma lista de atendimentos desse plano de saúde. Sim. E a outra coisa é um outro plano de coparticipação. O que quer dizer isso? Você paga um percentual, tá? Por exemplo, uma consulta médica, você paga um percentual, o plano paga outro. Sim. Então, esse plano de coparticipação, ele costuma ser um pouco mais barato, mas costuma ter um pouco mais de problemas, porque em exames, né, às vezes o exame pode ser, nesses exames de sangue, são exames mais baratos, corriqueiros, Sim. não tem tanto problema, mas quando se envolve um exame de maior complexidade, você costuma ter um probleminha um pouco maior, Sim. inclusive da internação. E olha só, essa terceira pergunta fala um pouco sobre isso. Em caso de negativa de cobertura por parte dos planos, mesmo diante de prescrição médica, que é muitas das vezes os casos dos exames, né? Quais são os caminhos legais mais assertivos e eficazes para o consumidor reivindicar esse seu direito, né? Eu vou te dar um dado que, é lógico, nós falamos que nós temos mais de 49 milhões de pessoas que utilizam do plano da saúde suplementar, ou seja, Sim. de um plano de saúde. Por óbvio, com esse volume, nós temos também muita reclamação. Perfeito. Reclamação, tanto reclamação nos órgãos competentes, como de acionamento judicial. Tá? Você vê esse aumento hoje? Vejo. Uhum. Vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho um primo, meu parente, que ele ia fazer uma cirurgia de próstata. Sim. E nós temos hoje, radical ia retirar essa próstata completa. Você pode fazer a cirurgia, um corte, eu não sou médico, mas pode fazer essa por robótica. Sim. Hoje a gente tem isso em várias partes aí da medicina, né? Principalmente nessa área cirúrgica. Sim, mas nos dois casos, a solução é a mesma? Certo? Você ia retirar a próstata, ia retirar o câncer, Sim. sem problema. Mas as consequências da cirurgia, sem ser através da robótica, a robótica ela é mais precisa. Então, as consequências, quando você faz a cirurgia aberta, primeiro, a recuperação é mais demorada. Sim. Tá certo? Pode ter uma consequência de incontinência urinária com maior facilidade, pode ter uma consequência de impotência com maior facilidade, porque não é tão preciso quando vai fazer a retirada da próstata, tirar os nervos. E o plano negou porque estava escrito, falou, não, nós Sim. não temos a obrigação de fazer a robótica, Uhum. porque o resultado é o mesmo. Sim. Nós tivemos que pegar 3 pareceres de médicos para dizer que aquele tratamento através de robótica seria o melhor. E mesmo assim, o plano de saúde dele não o quis. Ajuizamos uma ação. Nesta ação, o juiz deferiu a liminar, porque se demorasse até o final de uma ação judicial, Sim. o câncer poderia até tornar-se, em vez de ser um câncer localizado, tornar-se a metástase, né? Sair Sim. daquele Esses casos precisam de uma solução mais rápida. Mais rápida. Então, o juiz, quando verifica isso, ele concede a liminar, determinando que o plano assim o faça. Entendo. E o plano o fez. Tá certo? Graças a Deus, ele não teve consequência nenhuma, está recuperado. Sim. Tá? E, em alguns casos, o paciente pode pagar essa cirurgia e depois pedir esse reembolso? Pode. Se ele tiver pressa, se ele tiver condições de pagar? Sim. Mas eu sempre acho que é o seguinte, que a melhor forma, porque aí o plano não tem nem interesse, porque se você pagou é uma ação de indenização. Sim. Tá certo? Quando você vai verificar, você está pagando o plano e o profissional da saúde, o médico, demonstrou, através de faz um atestado médico, discriminando o porquê, eu recomendo a pessoa procurar um profissional
do direito Sim. e ajuizar a ação e pedir uma tutela antecipada. O que seria uma tutela antecipada nisso? A sentença, a possibilidade dessa sentença ser dada a provimento é muito grande. Sim. Então o juiz, o que ele faz? Ele antecipa os efeitos dessa sentença de uma tutela antecipada e concede via liminar, determinando o cumprimento da decisão, sob pena de uma multa diária. Perfeito. Você trouxe esse caso, achei assim super interessante, porque câncer de próstata está em crescimento. Hoje tenho alguns pacientes, né, de pós-operatório, eu pego esse pós-operatório para tratar, e a maioria deles não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. Não tem. Né? E aí faz a cirurgia aberta. Fala, não, o plano recusou. Exato. Então, precisa. Mas eu posso te citar um outro exemplo, outra paciente, de outra cliente do nosso escritório. Ela tinha uma condição razoável, tanto é que ela pagava um plano que é caro, e o tratamento dela era de câncer também. Sim. E precisava de um medicamento que era bem mais caro. Perfeito. Tinha outros medicamentos? Tinha, tá certo? Mas esse já foi provado que esses medicamentos não estavam fazendo efeito. Sim. Mais efeito. Então nós demonstramos isso através do processo, o juiz determinou então que o plano pagasse esse medicamento. Sim. E imediatamente que começou a utilizar esse medicamento, eu não me lembro o nome agora, o resultado dela, das medições que tem que verificado no câncer, aí eu não sou médico, tem os índices. Mas o resultado desses índices foram excelentes para ela. E nós pegamos, 2 meses depois, juntamos no processo. O plano veio e fez um acordo com a gente, imediatamente, para não ter sucumbência, dano moral, né? Porque você perde esse dano moral também. Sim. Porque a pessoa está pagando um plano, na hora de um sofrimento desse, se o plano não paga, gente, esse sentimento da pessoa de vulnerabilidade, poxa, não sei se eu vou morrer, se eu não vou morrer, por causa de um tratamento, né? Então o plano veio e fez um acordo, falou, não, nós vamos continuar fazendo o plano, vamos acabar com o processo, né? E abre mão, reduz o valor do dano moral e fizemos um acordo. Se ela tivesse pago por uma indenização, infelizmente a justiça, dado o volume de trabalho, eu costumo brincar que a justiça é o seguinte, apesar de ser a última trincheira da cidadania, igual dizia o ministro Marco Aurélio de Mello, porque é onde a pessoa com menor poder aquisitivo, ele tem a mesma força de brigar com uma empresa de alto poder aquisitivo, igual os planos de saúde. Sim. Então ela vai buscar a cidadania ali. Mas, se eu fosse procurar, neste caso, uma ação de indenização depois, para o ressarcimento desse valor, isso ia para a guerra dos 100 anos. Entendo. Porque a justiça, infelizmente, ainda está um pouco morosa nesse país. Eu lido com profissionais e outros profissionais da área e lido também com os pacientes diariamente, e eu costumo dizer que o momento onde a pessoa está doente é o momento onde ela está mais vulnerável. Então, ela fica muito vulnerável às normas impostas pelos planos, porque ela não tem força emocional, às vezes nem física, e ela está impossibilitada de buscar esses direitos dela. Então, eu falo que o momento de doença da pessoa, quando ela perde a saúde dela, ela está no momento mais vulnerável da vida dela. É um momento onde a pessoa realmente ela está muito fragilizada. E nós, como profissionais, eu principalmente, eu sempre tento orientar esses pacientes meus naqueles momentos ali mais difíceis. Então, eu estou sempre com eles, trazendo essas observações, por isso que eu estou aqui hoje trazendo essas informações e com você aqui para a gente poder realmente informar as pessoas sobre os direitos delas, porque eu considero que isso é fundamental, porque a gente precisa amparar esse paciente nesse momento que ele está muito vulnerável. E essa fragilidade do ser humano é muito séria. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é da minha madrinha, tá certo? Ela teve que trocar a válvula do coração e um conduto valvar. Sim. Tá? Então tem que é um aparelho artificial, e tem um que é feito com, eu não sei se era célula de porco ou alguma coisa, é um negócio assim, que é biológico, essa válvula, tá? É de porco mesmo, tá? É de porco mesmo, né? Exato. Bom, o plano também na época não quis. Não, tem um outro que é igual, só que esse que era igual, você tem que trocar de 2 em 2 anos.
Ou de 3 em 3 anos, ou de 4 em 4 anos. E esse, a possibilidade de trocar era de 10 em 10. Sim. Então nós ajuizamos uma ação, que já era uma senhora na época, com 68 anos, 70 anos, para que o plano fizesse. E assim o fez. Aham. Tá? O médico que a operou foi o Dr. Baiar, e o fez, e ela saiu muito bem da cirurgia, graças a Deus. E realmente, depois de 10 anos, ela precisou novamente de fazer. Sim. O plano novamente negou. Nós ajuizamos novamente a ação e demonstrando, poxa, olha aqui, ó. Sim. E ela realmente fez novamente, teve que trocar essa válvula e fez e saiu bem da cirurgia. Sim. Tá certo? O que eu mais observo no meu dia a dia de trabalho, realmente são esses problemas, né? Realmente o câncer de próstata, a cirurgia de próstata, é onde a gente vê essas diferenças. É muito comum também na oftalmologia, a lente, né, importada, ela é cobrada à parte porque a lente nacional que o plano cobre, ela tem uma rigidez diferente, a cicatrização, a recuperação, maior risco para o paciente acaba sempre pagando pela importada, ele faz um acréscimo ali, né, no momento da cirurgia. E acaba pagando antes, Exato. para depois procurar uma indenização. Sim. Quase sempre. Eu não recomendo isso. Ele quase, nessa parte da oftalmologia, para te falar a verdade, eu nunca vi um paciente procurar essa indenização. Eu nunca vi. É porque às vezes o valor não é tão... Sim. Né? Sim. É porque fica bem claro ali para ele, né? E eu acho que também resolveu. E porque também, na realidade, é o seguinte, às vezes ele vai ficar quanto tempo discutindo isso na justiça? Exato. Então, quando você tem um problema com o plano de saúde, que o plano está negando, e olha, dado o volume de pessoas, uma das empresas com maior reclamação e maior acesso ao judiciário, sim, tá certo? De reclamação nos órgãos competentes, etc., são os planos de saúde. Sim. Tá certo? E outros... Tá entre a lista das 10 mais. Sim, então isso é um dado muito importante, né? E eu vejo também, outro ponto aí que é muito comum nos meus atendimentos, essa diferença realmente da cirurgia robótica, principalmente em próteses de joelhos. Hoje ela está crescendo muito a utilização da robótica, mas às vezes o paciente também tem que pagar ali um valor a mais para poder entrar para essa cirurgia da robótica, né? Então, esses são os pontos principais que eu queria colocar aqui, mas vou trazer um caso aqui que realmente é onde eu te falei da vulnerabilidade do ser humano e que realmente precisa da justiça e que nesses casos, né, que são os meus pacientes aí neuromusculares, que realmente são situações de muita fragilidade. As crianças que nascem e têm um diagnóstico de amiotrofia espinhal tipo 1, elas precisam uma das medicações mais caras do mundo, né? Em torno de 10 milhões. Hoje eu não sei exatamente qual que é o valor dessa medicação. Existem hoje já 3 medicações que são utilizadas e essas medicações são muito caras para essas crianças, mas que mudam muito a vida dessa pessoa, né? Vão determinar ali todo um crescimento, um desenvolvimento e para a vida dessa criança. Então, teve muitas discussões ao longo desses últimos anos a respeito desses pacientes e, assim, né, eu conheço bem esses pacientes, eu trabalho com eles e tive, assim, o privilégio, né, de acompanhar alguns casos que a gente teve uma repercussão e teve, assim, como, né, ali a criança fazer o uso dessa medicação bem precoce e ela realmente mudar todo o contexto que ela teria dessa amiotrofia. Então, uma criança que jamais sentaria, ela começa a caminhar através dessa medicação. Quando essa medicação é introduzida numa fase bem precoce, quando a família consegue chegar a essa medicação numa fase bem precoce, uma criança que jamais sentaria, que jamais respiraria sem a ajuda de aparelhos, essa criança se torna capaz de caminhar. Às vezes com a ajuda de algumas órteses, algum auxílio, mas ela consegue dar passos. Ou seja, a gente aproxima essa criança muito de um desenvolvimento motor normal, né? Então, a gente muda todo um contexto de vida de uma criança assim. E é uma medicação, realmente, se pensar, nossa, 10 milhões, né? Eu estou colocando um valor aqui assim, 10 milhões, mas realmente vai mudar a vida de uma pessoa nesse contexto. Infelizmente, quando se tem, vamos pensar primeiro em SUS. Sim. Tá? Qual que é a conta que
o governo faz? Olha, se eu tiver que fornecer 10 milhões, e com 10 milhões eu atendo tantas outras pessoas. Sim. Tá certo? Então, hoje, para os medicamentos, estou falando de SUS, tá? Sim. Para os medicamentos do SUS, o Supremo Tribunal Federal decidiu, ano passado, e houve a homologação no dia 17 de outubro do ano passado, que eu vou tomar até a licença para ler isso aqui. Ó. Ok. O entendimento do Supremo Tribunal Federal apresenta como regra geral que a Justiça não pode determinar o fornecimento de medicamentos que não estão incorporados no SUS. Entretanto, abre-se algumas exceções, desde que se comprove de fórmula acumulada os seguintes parâmetros para concessão de medicamentos registrados na Anvisa. Que o remédio seja negado pelo órgão público responsável, por óbvio. Sim. Que a decisão do Conitec pela não inclusão do medicamento na lista do SUS seja ilegal, ou então que o pedido de inclusão haja uma demora excessiva na sua análise. Sim. Porque às vezes há uma demora para verificar se vai entrar ou não vai, que está uma demora excessiva. Sim. Sobre isso. Que não haja outro medicamento disponível na lista do SUS capaz de substituir o solicitado. E isso é um problema. Sim. Porque você acabou de me dizer que esse medicamento é um medicamento bem especial. Pode ter outro. Nós demos um pequeno exemplo aqui de uma cirurgia robótica. Você tem outro medicamento? Você tem outra atuação? Tem, qualquer. Uma cirurgia normal. Sim. Tá certo? Mas e as consequências? Sim. Medicamento é a mesma coisa. Nesse caso, não há. Entendeu? Então, isso você está me falando. Mas falando, não, mas tem um que talvez não surta tanto efeito. Esse medicamento está na lista da Anvisa? Provavelmente não vai estar. Sim. Tá certo? Olha aqui. Que haja evidência científica sobre a segurança e eficácia do remédio. Que o solicitante não tenha condições financeiras para comprar o remédio. Por óbvio. Né? E que conte com o apoio dos estados, municípios, Ministério da Saúde também, que entregou a proposta sobre esse tema para o STF. Então, nós temos aqui 6 diretrizes que é muito difícil estão todas juntas. O remédio seja negado pelo órgão, óbvio. Sim. A decisão da não inclusão do medicamento na lista do SUS seja ilegal. Sim. Ele não vai ter uma decisão ilegal, mas a demora, sim. Que não haja outro medicamento. Ora, às vezes tem um medicamento, mas não tem a mesma eficácia. Sim, a maioria das vezes, né, é isso. É certo? Porque falar que não há medicamentos, isso é um pouco complicado. Mas nós temos que verificar a eficácia. Eu dei um exemplo aqui há pouco tempo atrás, que tinha outros medicamentos, mas não tinha a mesma eficácia. E quando a paciente oncológica tomou este medicamento, em 2 meses, os parâmetros dela modificaram. Sim. Todos os parâmetros modificaram. Eu gosto muito de falar da prática baseada em evidência. Então, quando a gente tem evidência científica que respalda isso, então, né, não pode ser. Não pode, entendeu? E isso nós estamos falando em SUS. Agora, plano de saúde, eles também vão falar, não, esse remédio não está aprovado e etc. Sim. Ora, às vezes tem uma demora para aprovar. Vou te dar um pequeno exemplo. Você lembra na época da Covid? Nós tivemos o quê? Nós tivemos uma vacina da Covid. Sim. A Anvisa, para aprovar a vacina, e neste caso o governo da época, tá certo? Não vou para não fazer, não é campanha para A ou para B, mas é que foi feito, eles editou uma medida provisória, para quê? Que se a vacina não fosse aprovada, se não tivesse sido aprovada em 5 dias na Anvisa, e tivesse sido aprovada em outras vigilâncias sanitárias, a saber, Israel, da China, tá certo? Dos Estados Unidos e de uns outros países da Europa, que eu não me lembro agora de que, ele estaria automaticamente aprovado, dada a urgência. Sim. Porque às vezes um medicamento na Anvisa pode demorar 1 ano, 2 anos para ser aprovado. E naquela urgência tinha que lançar uma medida provisória, tá certo? Para que pudesse, então, que se aprovasse a vacina do Covid. Precisava de uma solução mais rápida. Precisava. Então, se a Anvisa não utilizasse isso em 5 dias e tivesse já sido aprovado em outras vigilâncias sanitárias
do mundo já estava automaticamente aprovado para o Brasil. Sim. Então, esse tempo, às vezes, da própria Anvisa não é razoável. Por isso Sim. que diz aqui, se tiver comprovação científica, tem que ajuizar uma ação. Sim. Você acha que sempre é viável, então? Quando a pessoa tem uma dificuldade e ela consegue chegar a essa informação, que é medicamento tal ou tratamento tal é mais eficaz do que o que está sendo oferecido, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde, é viável ela procurar a justiça porque ela vai ter respaldo e tem formas que isso vai ser feito de forma rápida e tempo hábil que ela não vai comprometer a saúde dela. Eu acho que sempre é viável você procurar um profissional, primeiro um advogado, que eu costumo falar que o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Certo? Ele vai analisar, vai verificar a plausibilidade, vai te pedir os documentos necessários. Por exemplo, nesse caso da robótica, desse primo meu, eu falei, olha, eu quero 3 laudos aqui, 3 atestados de médico falando que tem maior eficácia. Sim. Tá certo? Então, ele vai procurar para você ir iniciado para a justiça do documento necessário. Tá certo? Não pode ser também, falar assim, olha, não, eu ouvi dizer que esse medicamento é melhor. Eu ouvi dizer que esse medicamento é melhor. Você tem que ter um mínimo de comprovação tem que ter respaldo científico. Tem que ter um respaldo para isso. Sim. Tá? Mas eu entendo que sempre que a pessoa tiver uma dificuldade, ou contra o Sistema Único de Saúde, ou contra um plano suplementar de saúde, ele deve procurar um profissional e ajuizar a ação competente. Sim. Procurar as suas informações adequadas, né? Porque cada caso também tem que ser analisado de forma individual. Sim, claro, é evidente. Nós não temos não é bem matemático. Direito é uma ciência social. Sim. Ela não é uma ciência matemática, né? Então você tem que verificar o que acontece, qual a plausibilidade daquele direito do cliente e verificar realmente se tem a documentação para embasar a ação. Para não virar uma aventura jurídica. A gente vê. Eu vou falar aqui para você uma coisa que eu considero aí uma coisa, né, bem comum que foi feito aí. Algumas pessoas engordavam para poder ter direito à cirurgia bariátrica, né? Então, assim, então, são as coisas que a gente vê aí na nossa área da saúde, né? E então não vamos entrar muito nesses detalhes, mas são essas coisas que a gente observa. Então, quando essa pessoa procura as informações adequadas, ela vai conseguir respaldo aí e solucionar os problemas da saúde dela de uma forma mais tranquila. E eu acho isso muito importante, porque, mais uma vez, vou repetir, no momento que a pessoa perde a saúde dela, é o momento que ela está mais vulnerável, né? É que o indivíduo está mais fragilizado, né? Exato. E quais são as principais mudanças recentes aí na legislação ou na jurisprudência que impactam diretamente os direitos dos pacientes e a atuação dos planos de saúde? Você pode trazer um pouquinho disso para nós? Posso. Quanto aos medicamentos, nós falamos agora recente o que foi de outubro do ano passado. Sim. Né? Isso aplica um pouco por analogia também aos planos de saúde. Sim. Sem dúvida. Tá? Mas nós temos que verificar o seguinte, a primeira coisa que o indivíduo que utiliza de saúde suplementar, ou seja, do plano de saúde, ele é consumidor. Sim. Tá? Então, ele tem que primeiro verificar na época da escolha, ele tem que verificar o plano de saúde, ele tem que verificar quem que ele atende, quais são as coberturas, tem que verificar isso tudo. E quando for negado, se não for claro, porque alguns contratos de plano de saúde não são claros, né? E como consumidor, isso tem que ficar evidentemente claro. Tanto que hoje a jurisprudência fala aquelas letrinhas miúdas, quando a pessoa não quer, ele faz um contrato com letra grande, aquilo que é importante é põe aquela letrinha miúda. E seja usado de forma intencional, né? Que a pessoa não leia. Mas o judiciário já se apercebeu disso. Uhum. E falou, não, se isso aqui não está bem claro, evidentemente você passa a ter o direito, porque o consumidor também é a parte mais frágil. Sim, tá sempre. Certo? Por isso que tem uma legislação específica que vem a defender o consumidor. Nós temos o Código do Consumidor para isso. Muitas vezes ele vai buscar ajuda, né? Vai fazer uma reclamação na ANS e tal, e ele fica... Mas só essas reclamações, às vezes não surge o efeito necessário que ele precisa de imediato. Sim. Ele pode até fazê-lo. Não estou dizendo para não fazê-lo. Mas ele tem que tomar uma medida judicial.
sim. Tá? E hoje a jurisprudência, graças a Deus, porque exatamente como eu falo que, apesar da nossa hoje inteligência artificial, que ela não tem tanto esse calor humano, mas ela é municiada de informações. Sim. E o judiciário, nesse aspecto, eu posso dizer para você, porque o escritório já atendeu várias pessoas, nós temos praticamente quase um departamento para ajudar, às vezes até sem contrato de honorários, sem nada. Por diversas vezes nós já trabalhamos assim. Sim. Né? Tem um número limitado, porque senão vira também uma defensoria pública que não pode. Né? Mas por diversas vezes nós temos verificado o seguinte, o resultado dessas ações, olha, 90% das ações é dado provimento. Sim. Tá certo? Atende. Porque o juiz é um ser humano. E ele verifica se está bem documentado, se está bem explicado. Fala, olha, a pessoa, na realidade, não é um contrato em pé de igualdade. Quando você fala do consumidor, é a parte mais frágil. Sim. Né? E como nós falamos um problema já de início, da falta de educação que nós temos, de cultura, nós não estamos pensando de uma pessoa que vai ler todos os contratos, vai verificar. Apesar que a gente fala, às vezes a pessoa não tem nem a compreensão exata desse plano de saúde. Na maioria das vezes ela não tem. Não tem essa compreensão exata. Muitas das vezes os pacientes vêm me perguntar o que seria de direito deles. Principalmente, por exemplo, em relação à fisioterapia. Eu vou perguntar se o meu plano cobre fisioterapia domiciliar. Né? Aí eu falo com eles, você tem que ligar no seu plano, saber quais são as normas do seu contrato, procurar o seu contrato e aí a gente vai conversar sobre isso. Então isso vem para mim em vários momentos. Então os pacientes estão sempre questionando isso. Isso é importantíssimo. Foi bom, doutora, a senhora colocar isso. Eu detesto dar exemplo pessoal, mas eu vou dar o meu próprio exemplo. Sim. Tá certo? Antes do carnaval, eu sofri um acidente. Sim. Caí 3 metros de altura numa obra na minha casa, numa escada, e rompi o tendão de Aquiles. Perfeito. Fiz uma excelente cirurgia, um médico excelente, tá certo? Sem problema nenhum, correu bem. Mas ao período de recuperação, eu preciso de fisioterapia. Sim. E no caso... Fisioterapia domiciliar. A fisioterapia domiciliar. Sim. Tá certo? Porque você está impedido de sair da sua casa. Porque no início... Você não consegue, a locomoção está limitada. Eu fiquei 42 dias de cama. Sim. Com a bota. A senhora sabe disso porque a senhora é minha fisioterapeuta. Perfeitamente. Mas, então, o que acontece? É importantíssimo a pessoa olhar isso. Sim. Porque às vezes a gente pensa, fisioterapia. Gente, a fisioterapia, ela que te coloca, ela que te recondiciona ao seu estado. Sim. Tá certo? A gente vai fazer um complemento, né? Fez uma cirurgia bem feita. Bem feita. Teve a oportunidade de ter esse reparo ali pelo médico bom, mas toda essa recuperação vai depender realmente da fisioterapia. A fisioterapia bem feita. Se você ficar na sua casa esperando que as coisas melhorem e fica lá deitado, paradinho, muitas vezes vai comprometer totalmente a cirurgia que foi feita. Sim. Meu médico falou isso, falou, olha, sua cirurgia está perfeita, fez os exames, está ótimo. Agora, se você, doutor Badi, não fizer fisioterapia, eu vou te falar um negócio. Sim. O senhor vai mancar o tempo inteiro, Sim. a vida toda, a sua perna não vai voltar, e aí você acostuma a andar daquela forma, mancando, né, com maior dificuldade, até a mensagem que passa pelo seu cérebro é assim. Sim. Então é importantíssimo. E hoje eu estou andando, tem um mês que eu pude levantar e hoje eu estou andando normalmente. Isso, vai ficar cada vez melhor, viu? Só não estou correndo, apesar que se dependesse da minha fisioterapeuta, já era para estar correndo, aí tem um pouco de preguiça. Então, mas vai chegar lá. Então, assim, para a gente fechar aqui, como as decisões judiciais influenciam as políticas públicas de saúde e os contratos dos planos de saúde? Existe um equilíbrio possível entre os interesses do Estado, das operadoras e dos pacientes? Olha, aí nós temos que verificar o seguinte. As operadoras de saúde são empresas. Sim. A empresa visa lucro. Perfeito. Tá certo? Porque todas essas negativas, eu vou falar o seguinte, meu escritório já entrou pelo menos com umas 50 ações dessas. Sim. Tá certo?
Dei pequenos exemplos aqui. Todas as negativas do plano de saúde nós conseguimos reverter na justiça. Sim. Eles têm um entendimento, na minha opinião, errôneo, mas eles têm que verificar o quê? Se abrir mão de tudo, pode dar prejuízo. E aí o reflexo fala assim, a desculpa fala, não, se eu fizer isso, eu fizer aquilo, isso acaba aumentando o valor do plano de saúde. Perfeito. Porque o SUS não paga todo e qualquer medicamento. Primeiro tem que ter uma comprovação científica, mas às vezes mesmo que tem, por que esse medicamento não entrou na lista? Tem outro que pode substituir, mas às vezes a gente acha que não tem a mesma eficácia. Sim. E aí são os profissionais da saúde que vão falar isso. Porque ele tem que atender uma população enorme. Isso. E essa pessoa informada, ela vai procurar um bom advogado, ela vai conseguir um respaldo científico para isso, mas ela tem que saber... Se não tiver condição, procura até a Defensoria Pública. Sim. Entendeu? Porque, realmente, nós estamos tendo... A população está um pouco meio desacreditada pelo Poder Judiciário ultimamente, mas nós temos que verificar o seguinte, o Poder Judiciário que está ali do primeiro e segundo grau, que está no campo, a trincheira mesmo do direito, tá certo? Eles, não estou querendo fazer propaganda, porque eu entendo que o Poder Judiciário tem as suas mazelas, a morosidade, sim, tá certo? Como todo lugar tem seus problemas, a morosidade é grande, mas eles são muito sensíveis para essas coisas. Sim, e todas as vezes que a pessoa deixa de buscar o direito para ela está deixando de buscar para as outras pessoas também. Também. Então, todas as vezes que vai sendo questionado, isso vai gerando novas normas, né? A jurisprudência vai ajudando isso aí. Vai ajudando. Então, as normas vão acompanhar. Quando você começa a ter várias decisões reiteradas no mesmo sentido, que é o que a gente chama de jurisprudência, né? Você vai verificando, vai facilitando, inclusive, a vida dos demais. Por quê? A pessoa vai entrar com uma ação, ela procura um caso semelhante e fala, o tribunal já decidiu assim. Perfeito. Tá certo? O tribunal já decidiu assim. O advogado, ele vai municiar o magistrado, que vai julgar o juiz da causa, tá certo? Com informações de como o tribunal já tem trabalhado. Exatamente. Tem decidido. E quanto mais informações as pessoas tiverem, mais elas vão buscar os direitos delas. Por isso nós estamos aqui. E é por isso que você está fazendo esse belo trabalho aqui. Exatamente. E é isso que eu faço, né? Diariamente, na casa dos meus pacientes, eu falo para eles que eu não gosto de omitir informações. Então, assim, eu sempre estou levando para eles todos os direitos deles, todas as capacidades que eles podem ter, não só na parte dos meus diagnósticos, mas também nessa parte jurídica, aí que eu gosto de informar. Eu trabalhei muito tempo com pacientes através de liminar judicial, que eu trabalhei muito tempo para os planos de saúde, então eu entendo bastante disso aí, eu sei da importância da pessoa saber dos direitos dela para procurar e realmente ter um trabalho, ter um atendimento, né, que vai realmente mudar a vida dela e vai trazer benefícios para ela que vão deixá-la mais tranquila. E a gente, como profissional da saúde, eu me sinto na obrigação de fazer isso e levar isso para os meus pacientes. E só tenho a agradecer a você que está aqui comigo hoje e trouxe essas informações tão ricas aí para os meus pacientes, para as pessoas que vão me assistir nesse podcast. E muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente, viu? E de certa forma, poder contribuir com alguma informação nesse sentido, pelo menos da área jurídica, e demonstrar essa importância realmente desse trabalho que você faz de, não só, você não está defendendo na realidade aqui a fisioterapia, você está defendendo a saúde como um todo. Sim, é esse o meu objetivo. Você está trazendo um conhecimento. Sim. É muito bacana isso. Eu gosto disso. Gostaria de parabenizá-la. Obrigada. Meu doutora. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e realmente o meu objetivo é trazer mais informações para os pacientes, que a gente realmente possa cuidar mais da saúde como um todo. Ótimo, meus parabéns. Obrigada pela confiança de aceitar o meu convite, pela confiança de aceitar eu como sua fisioterapeuta também. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Brava, você exige muito do paciente. Quase nada. Eu te dou estratégias para que você consiga desenvolver e você tem que fazer, senão... Eu te agradeço, não estar presente e agora como fisioterapeuta também, senão eu não estaria caminhando do jeito que eu estou. Então, muito obrigada, Vadir. Muito obrigada. Até logo.